A Bárbara falou aqui, quero fazer transição de carreira formada em ciências contábeis, que legal. É preciso dominar alguma linguagem de programação? Bárbara, depende muito do que você considera dominar, tá? Na verdade, na minha opinião, dominar não. Você precisa entender o básico, né, o inicial de alguma linguagem. Eu sempre recomendo três, que é JavaScript, Python e Java, mas eu sempre ensino para os meus mentorados, né, inicialmente, JavaScript. Por quê? Porque é a linguagem mais utilizada no mundo e ela é muito simples de iniciar, tá bom? É a melhor linguagem do mundo? Não necessariamente, isso bem que não existe, mas é uma ótima linguagem para você trabalhar, principalmente na área de teste, que são essas três que eu mencionei, que são as mais utilizadas. Então, você não precisa ser mestre, mas você precisa entender o mínimo, né, o básico para poder começar na área e para poder... Por quê? Porque você vai trabalhar com automação. Mas, inicialmente, mesmo que você vai ver, não é nem programação, são mais sobre processo, teste de software, tá bom? A Aline tá aqui, precisa de nível superior em TI para entrar na área de QA. Aline, não precisa de nível superior em TI. Não precisa de nível superior, ponto, para entrar dentro da área de qualidade. Eu estou falando que a área de qualidade, que não é bom você fazer ensino superior? Nada disso. Não é isso, né? Se você já está fazendo alguma faculdade, se você já tem intenção de fazer uma faculdade de tecnologia, eu tenho certeza que isso vai agregar no seu currículo, tá bom? Faculdade é sempre muito bem vista, principalmente no Brasil, no mundo é legal também ter, tá certo? Eu preciso para poder entrar na área de qualidade? Não, tá bom? Não precisa de faculdade, principalmente faculdade na área de TI, tá? Inclusive os últimos 3 mentorados que vieram conversar um pouquinho, falar como foi a trajetória, deixa eu ver. Eu acho que nenhum deles tem nenhuma faculdade voltada de tecnologia, né? No caso, né, tem a Monique, que ela era nutricionista, a gente tem a Núbia, que ela era de logística, o Gabe também, que ele fez administração, e a gente teve também, no caso foi a Stephanie, que ela aí era um pouquinho mais parecida com tecnologia, que ela era da área de jogos, mas era isso. Então era essas faculdades dos últimos mentorados que eu apresentei. Vão ter mais mentorados, tá certo? Que vão vir semana que vem. A gente vai falar sobre isso também. Mas eles também, eu acho que nenhum deles tem faculdade na área de tecnologia. Deixa eu pensar. Eu acho que não. No caso, inclusive, a Monique, ela começou a faculdade quase junto com a mentoria, né? Ela começou a faculdade dela no mesmo momento que ela começou a mentoria. E ela pegou uma vaga de júnior, tá? Ela não nem pegou a vaga de estágio. O Alisson, ele falou aqui, tem um amigo que faz software e página pra internet, ele fica pedindo pra eu fazer teste, clicar 50 vezes pra abrir, ou fechar o programa, teste em diferentes telas. É isso, ó, você já tá trampando como QA, mano. É literalmente isso, cara, óbvio, né? Um pouquinho mais de processo, um pouquinho mais de estratégia, mas tirando isso, é basicamente esse o trabalho. Como que é? Sem experiência, é difícil de arrumar uma vaga de emprego? É assim, galera, quero que vocês entendam uma coisa. A área de qualidade, tá bom? Eu tô falando aqui sobre a área de QA, e eu falo sobre QAs, né, pessoas saindo, né, migrando para a área de QA e alcançando seus primeiros empregos em 3 meses com salário de até 4 mil reais. Isso é real, tá bom? Sem ter experiência na área. Eu falo isso porque, no caso, poxa, vocês podem ver a Monique aí, 1 mês e meio estudando, e ela já conseguiu a primeira vaga dela como QA. Eu quero que vocês entendam. Não significa, por exemplo, Manny, peguei sua mentoria, em 3 meses eu tô empregado e é isso aí. Não, cara, você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que se colocar à vista, principalmente, né, nas redes sociais. No caso, redes sociais eu falo LinkedIn, tá bom? Então, você tem que saber aparecer e como fazer isso. Não é como se eu estivesse aqui, né, falando de cassino e você bota seu dinheiro e talvez você ganhe mais. Não. A questão mesmo é, você tá querendo entrar por uma carreira, Então, você vai... tem muita gente que, inclusive, principalmente no começo, né, que a pessoa ela tá querendo entrar e ela desanima. Então tem gente que pode desanimar e você fala assim, poxa, aí não tem vaga. A área tem muita vaga, gente. A área realmente tem muita vaga. Eu duvido vocês falarem pra mim. Eu tô falando aqui da área de QA ou da área de tecnologia. Eu duvido vocês falarem pra mim alguma outra área que tenha mais vaga do que tecnologia no geral. Então, assim, tem vaga. Você só precisa saber como explorar. E, às vezes, né, tipo, eu falo em 3 meses, aqui pra vocês parecem pouco, mas, sinceramente, 3 meses às vezes pode parecer muito quando você tá estudando. Mas o legal é que a área, ela te devolve, entendeu? Você estuda, você vai atrás, você consegue a sua vaga, você consegue crescer, ela tem oportunidade, tá certo? Então, essa é a graça. Essa é a graça da área de qualidade, essa é a graça da área de tecnologia. Você quer uma carreira para poder crescer, para poder ter um salário que realmente seja diferenciado lá na frente, e até mesmo um salário inicial, pô. Então, assim, é interessante falar sobre isso, tá? É uma carreira, tá bom? E sim, o que eu falei, né, sem experiência, né, todos os mentorados que entraram na área, né, que a gente teve já live, eu não sei se os próximos alguém já tinha experiência, mas acho que não. Mas a maioria dos meus mentorados não tinha experiência na área, cara. Então, sim, eles contratam.
Inclusive, eu quero trazer um erro aqui. Nossa, esse erro podia virar corte. Porque eu quero trazer um erro que muitas pessoas cometem quando estão aí na parte de vagas, né? Você achar que você não está preparado para uma vaga dentro de uma entrevista. E às vezes você nem faz a entrevista porque você vê que o requisito é um pouco elevado do que você espera, né, do que você tá acostumado, e você acaba nem fazendo. E gente, isso daí, não façam isso, por favor. Um mentorado acabou de comentar há pouco tempo comigo que ele fez isso, e eu falei assim: nunca negue uma entrevista. Vai lá e faz. Não é você que tá fazendo entrevista que tem que dizer se você é capaz ou não de trabalhar na empresa. É quem tá te entrevistando. Então, você não precisa pensar nisso. Se eles estão te contratando e você está sendo honesto, né, com os conhecimentos que você tem, você não tem que ter problema em caso eles te contratarem, principalmente se é uma vaga melhor. Às vezes estão pedindo requisitos que você não tem, mas a questão é que quase ninguém tem esses requisitos, né? Tem que ter um PC muito bom? Cara, não. Por exemplo, para você trabalhar na área de qualidade, né, para você trabalhar como QA, você vai rodar assim algumas coisinhas que às vezes pode ser um pouco pesado, depende muito do que você vai trabalhar. Mas assim, um computador médio, né, sei lá, 8 GB de memória, com um i5, de umas gerações um pouco mais altas aí, vai ser tranquilo, tá ótimo já tá muito bom para trabalhar como que é, não precisa de placa de vídeo, não precisa de nada disso. É só um computador que não sei, um computador novo seria muito bom, sabe? Por exemplo, se você for comprar um computador novo agora, a maioria deles provavelmente ia tancar. A não ser que você trabalhe com automação mobile, porque a automação mobile é outros 500, mas você não precisa se preocupar com isso de início. Tem muito programinha para abrir, e às vezes se você tiver um computador um pouquinho mais fraco, vai ser meio chato. O meu computador é bem legal, eu tenho tipo um i7, né? Tudo bem, é de nona geração, já é um pouco mais velho, mas ele é um i7, ele tem 32 GB de memória, eu tenho RTX, né? Uma placa de vídeo 2060 aí, no notebook, tá bom? É um ótimo computador e assim, eu já tenho ele há 4 anos, eu comprei ele em 2020. Assim, eu não tenho problema nenhum na área de tecnologia com ele. Se eu precisar testar qualquer coisa, eu tenho certeza que eu vou dar um jeito, porque ele é realmente acima da média, tá? Mas qualquer computador novo, aí você já consegue quebrar um galho ou fazer tudo mesmo. As ferramentas atualmente, elas são bem mais leves, tá, galera? Então se você tá pensando, preciso de um computador novo, preciso de um computador gamer aí pra poder... Não, você não precisa, fica tranquilo.